todos bem-vindos à Semana Lixo Zero do Instituto Federal de Brasília. Bons exemplos inspiram. Nossa convidada de hoje é a Nicole Bennett, ativista ambiental e fundadora da Casa Sem Lixo. Formada em Teologia e Design de Moda, casada com Paulo, mãe do Theo e da Nina. Juntamente com sua família, decidiu buscar uma vida sem desperdícios, mais conectada com o planeta, onde ser é mais importante do que ter, e as experiências têm mais valor que as coisas. Desde 2017, ela compartilha diariamente nas redes sociais da Casa Sem Lixo os desafios e descobertas do estilo de vida lixo zero, que não tem a ver simplesmente com a não produção de lixo, mas com a compreensão da singularidade das coisas, a relação de respeito e harmonia entre seres vivos e meio ambiente. Nicole, seja muito bem-vinda e se apresente para nós também, conte um pouco mais sobre você. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês. Sou Nicole, junto com a minha família, desde 2016, mas oficialmente 2017, nós iniciamos um projeto em conjunto chamado Casa Sem Lixo, onde a gente começou a compartilhar os desafios de viver uma vida mais sustentável. E a gente está desde então compartilhando esses desafios nas redes sociais e tem sido uma grande aventura de mais amor e carinho pelo planeta. Legal. Bom, nosso papo hoje será sobre hábitos sustentáveis, um assunto importante, né? Pois a gente vê frequentemente os impactos negativos que a gente causa no meio ambiente e na própria sociedade por meio das nossas ações. E sendo necessário e urgente que a gente repense esses hábitos, a começar no nosso dia a dia mesmo, para retribuir positivamente com o planeta, né? E para iniciar, eu gostaria que você contasse para nós, então, um pouco mais sobre o seu projeto, como que tudo isso surgiu, o que te motivou a repensar esses hábitos. Então, na minha segunda gravidez, eu tive vários problemas de saúde e eu passei por um grande estresse. E aí eu comecei a viver também uma transição de trabalho, né, de profissional. E naquele momento, vivendo vários estresses, eu fiquei um pouco doente e fui atrás de soluções para resolver meu problema de saúde. Eu estava com várias alergias na pele e na época meu médico falou, Nicole, tudo isso aí que você está usando no teu corpo passa por processos químicos, até a roupa que você está usando, então a gente vai ter que repensar, vamos tirar tudo, maquiagem, repensar o produto, né, shampoo, para a gente ver o que está acontecendo contigo. E aí eu comecei a procurar produtos mais naturais, e nessa minha busca eu li o termo lixo zero pela primeira vez, isso foi lá em 2016. E quando eu li lixo zero, eu fiquei muito impactada, porque eu sou de Floripa, em Florianópolis a gente já tem uma pegada sustentável. Então, eu achava que eu era uma pessoa super sustentável, sabe? Eu era aquela pessoa que comprava a esponja de aço eco, porque né, eu sempre procurava no meu dia a dia ter atitudes mais sustentáveis. E aí, quando eu li lixo zero, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei assim, gente, como assim? Quem que é lixo zero? E o movimento lixo zero trouxe para mim, então, vários dados, estatísticas que realmente me fizeram puxar o freio de mão e perceber que a nossa vida, a minha vida, da minha família, não estava coerente, não estava condizendo com o futuro que a gente tanto queria para as crianças e para a gente, né? E assim, então, começou essa jornada, que tem sido uma jornada de mudanças, uma jornada de mais conexão com o planeta como um todo, né? Quando eu comecei a me perceber que eu era o planeta também, e que o planeta a natureza não era algo que eu vivo aqui numa ilha, né? Não, mas a natureza está aqui, e tudo que eu faço vai impactá-la de alguma forma. Sim, que bacana, então, que o movimento Lixo Zero te inspirou nesse sentido, a você iniciar esse trabalho. E, bom, às vezes a gente tende a pensar e colocar como responsáveis por essas mudanças ou como responsáveis por essa preservação do meio ambiente somente os governantes, as empresas, instituições,
sem parar para pensar, retirando a importância do papel que cada um de nós tem individualmente também como cidadãos, né? E se a gente for refletir, praticar essa sustentabilidade no dia a dia só tem vantagens, né? E aí eu gostaria de saber de você, né, quais as principais vantagens, benefícios que você observa como resultado dessas mudanças de hábitos que vocês começaram a ter dentro da casa de vocês. Uhum. Bom, na época eu precisei puxar o freio de mão, como eu falei, então uma das vantagens foi essa autopercepção do quanto que a gente está num ritmo muito acelerado. E esse ritmo que a gente vem impondo para a gente mesmo, ele está ligado com essa imposição que a gente faz perante a natureza. Né? Então, uma primeira vantagem foi essa tentativa diária e constante de ter um ritmo melhor, de ter um ritmo que me respeite mais e que, consequentemente, vai respeitar a natureza. Então, esse é, com certeza, uma primeira vantagem, né? E aí, isso, claro, vai fazer a gente pensar que, por exemplo, aquela fruta que eu gosto de comer todo ano, ela não dá sempre no verão, né? É uma fruta de outra estação. E aí isso vai ampliando, né, percepções. Essa questão do ritmo, ela é muito importante. E aí, claro, a alegria, tem até, acho que já é comprovado cientificamente, que as pessoas que se preocupam com a natureza, elas se sentem melhor. E eu percebo isso lá em casa, sabe? Como que a gente se sente bem quando a gente faz escolhas que fazem bem para o todo, né? Quando a gente pensa integralmente, não só na gente. Então, acho que essas primeiras vantagens, assim, bem pequenininhas, porque eu digo que a Casa Sem Lixo, ela tem esse trabalho bem micro mesmo, né? Porque eu não tô na política, eu não tenho uma grande empresa, uma grande indústria, uma grande geradora. Né? Então, eu acredito que uma cidade sem lixo, ou lixo zero, um planeta lixo zero, um país lixo zero, é um país que é feito de casas, né? Feito de micro pessoas, de famílias. Então, eu estou nesse micro agindo e tentando inspirar pessoas para terem essa consciência de que no micro a gente constrói esse grande macro. Que bacana, assim, como você falou, né, são várias vantagens que vão desde você estar contribuindo com o planeta mesmo, de estar ajudando tanto para a gente que está aqui agora, quanto para as futuras gerações, e vai até mesmo para esse bem-estar, né, essa qualidade de vida que a gente tem ao estar mudando esses hábitos. E só vantagens, né? Mas, e por onde que a gente começa, né? Porque às vezes a gente até tem vontade, a gente sabe da importância, mas às vezes a gente nem tira do papel ou já quer ter assim, um resultado imediato sem levar em conta que é um processo, né? E aí eu queria ver quais são as dicas que você dá para a gente iniciar essa mudança de atitude sustentável. Uhum. Eu acho que a mudança ela precisa se sustentar, no sentido de que não adianta eu, sei lá, como tem gente que hoje, eu decido parar de comer carne da noite pro dia e eu acho que vai ficar tudo bem. Não, a gente precisa de um suporte, precisa de um apoio. Então, assim, eu costumo dizer que a gente precisa começar com aquilo que é mais fácil pra gente. Porque a gente precisa ver o resultado, a gente precisa ver acontecer. Então, se a gente escolhe algo muito difícil, né, vai ser mais complicado. Então, começa pequenininho. Tem até um livro que fala sobre o poder do hábito, um livro bem famoso, um best-seller, que fala que um hábito, para ele se consolidar, ele precisa ser repetido, parece que até 30 dias, uma coisa assim. E precisa mudar essa chavinha. Então, para essa chavinha mudar, a gente precisa, acho que precisa ser fácil, né? Então, sei lá, para de comprar garrafinha. Você, por exemplo, está acostumado a comprar, como a gente vê muito comum, né? Engradados de garrafinha de 500 ml, porque é mais fácil, porque beber água é uma coisa muito importante e você está sei lá, se organizando para beber 2 litros de água por dia, enfim. Não faz mais sentido aquela garrafinha. Então, troque por uma garrafinha reutilizável, né? Esse aqui é um exemplo. Ou faça pequenas trocas. Eu conheço gente que começou pela buchinha vegetal, né? Que é uma coisa que aquela bucha tradicional, ela é feita de plástico e ela elimina plástico durante todo
todo o uso, todo o processo de vida dela. Então, trocar a buchinha vegetal. Então, pode ser uma coisa muito simples, assim. Eu acho que pode não. Se a mudança é para ser sustentável, então que ela se sustente, que ela seja simples. E eu tenho certeza que uma pequena mudança vai chamar a outra, porque daqui a pouco você mudou a buchinha, daqui a pouco não vai fazer mais sentido usar aquele detergente que super polui os oceanos, né? E polui também o nosso corpo, a nossa pele. E assim vai, sabe? Assim vai. O tanto que a gente pega o carro para dirigir, enfim, uma coisa vai chamando a outra, isso é certo. São várias atitudes que a gente pode estar começando e aí cada vez mais vai se conscientizando e repensando outras atitudes que a gente tem, né? Eu vejo também que certas coisas às vezes a gente não tem nem noção ali dos efeitos que causam. Por exemplo, eu particularmente não tinha, nem me passava pela cabeça a falta de responsabilidade socioambiental de algumas marcas de roupas. Então, eu nem parava para pensar sobre como eu podia estar impactando o meio ambiente do tipo de roupa que eu comprava, onde eu comprava. E eu só fui perceber isso depois que eu assisti um documentário que falava sobre a indústria da moda e tudo. E, assim, eu queria saber, então, na sua opinião, como que a gente pode estar tomando consciência de alguns desses impactos e buscando mudar, que às vezes a gente nem imagina, né? Como que é esse processo aí na sua casa de vocês pararem, tipo, opa, esse hábito não é tão legal, né? Como vamos encontrar alguma solução para isso? Uhum. Então, eu acho que hoje nós não temos uma dificuldade de informação. A informação, ela está aí, a gente tem muito acesso à informação, né? Em qualquer rede social que a informação está aí. Se a gente quiser, a gente encontra. Então, seguir a Casa Sem Lixo é uma boa forma de começar, né? Seguir o Instituto Lixo Zero Brasil tem muita informação, né? Então, tenta se conectar, foi o que eu fiz lá em 2016. Eu comecei a me conectar com pessoas que estavam buscando isso. E aí tem um mundo. E, na verdade, o blog começou como blog, depois a conta no Instagram, porque na época eu encontrava poucas pessoas que tinham conteúdo em português. E aí eu achava assim, meu Deus, quem não fala inglês precisa, ou outra língua, né? Precisa ter acesso. Então eu acho que hoje aqui no Brasil a gente tem muita informação, não só no Brasil, no mundo inteiro. E se o mosquitinho lixo zero da sustentabilidade mordeu, a gente vai atrás, né? E aí, como eu disse, uma mudança vai chamar a outra, porque aí a gente vai se conectar com esse mundo lixo zero que tem aí hoje e com pessoas que estão a passos na nossa frente e que vão nos mostrando caminho de alguma forma, coisas que elas erraram, coisas que elas foram rápidas demais. Eu, por exemplo, eu fui muito rápida no início, porque eu digo que passou um caminhão em cima de mim, né? Mas aqui eu sou muito assim, e tem dado certo, mas algumas coisas eu tive que voltar atrás no meio do caminho. Mas informação não falta, gente. É só a gente procurar, dar um Google, sem querer fazer propaganda do Google, dar um Ecojeju, Ecosia. Tem esses outros aí aplicativos hoje mais sustentáveis que a gente pode lá pesquisar. É isso. Hoje em dia a gente tem muitas informações mesmo aí para a gente estar olhando e se conscientizando mais, né? E cada vez que a gente vai mudando mais, a gente vai tendo esse senso crítico mesmo para estar repensando novos hábitos, seja dentro de casa, seja na rua, no trabalho, enfim. Pode até ser difícil, mas não é nada impossível, né? E nesse sentido também, eu queria saber qual foi o hábito mais difícil assim de mudar, né? O que foi ou que talvez ainda seja o maior desafio para vocês? Como que vocês buscam estar superando? Ai, isso é tão difícil, é difícil até de responder, porque foi um ia chamando o outro, né? Um dos últimos que assim, demorou para acontecer foi um que é o responsável por pelo menos 50% dos resíduos lá de casa, que é a compostagem. Até tem um método aqui, que é o método Bokashi de compostagem, porque 50% daquilo que a gente gera de resíduos, em geral, são resíduos orgânicos. E eu sou aquela pessoa mega urbana, então eu costumo dizer
se eu, porque a pessoa pode entrar, porque eu não tenho, nunca tive um animal, um gatinho, um cachorrinho, nada. Sou muito urbana e eu dei as boas-vindas na época, né, para mais de 300 minhocas californianas na minha casa e comecei a fazer compostagem na minha casa, entendeu? Isso era uma coisa inimaginável. Eu me lembro de 2016, quando eu vi isso, assim, gente, esse povo pirou. Imagina. E aí, 2 anos depois, eu tava assim, eu quero ter uma composteira na minha casa. E isso resolve muito, mas se toda a casa, toda a família fizesse a compostagem, né? Reduz pela metade os resíduos que a gente gera e que põe, às vezes, aí em aterros, lixões e, enfim, causam um monte de problemas pro planeta. Tem um Legal, outro que permanece hoje, desculpa. Tem um outro que permanece hoje, que é a questão do carro. Eu queria andar menos de carro, né? A nossa pegada diminui muito com o carro. Mas eu me mudei, esse ano a gente se mudou, então eu estou mais próximo de onde, né, eu trabalho, então isso já diminui. Mas ainda não cheguei lá, não, de ficar só na bike, por exemplo. Ah, legal, eu amei essa composteira, né? Realmente, às vezes a gente acha que é difícil, assim, tudo, mas tá aí, a gente pode começar já, né? Separando o lixo, não é tão difícil assim, né? A gente pode até construir em casa essa composteira, né? E ir fazendo. Sim. E, bom, realmente, né, algumas coisas elas são mais difíceis que as outras, às vezes exige até uma quebra aí de paradigma mesmo na nossa cabeça, né, que é coisa que a gente está acostumado desde novinhos a tá fazendo, e aí quando a gente vai mudar, realmente exige um certo esforço, mas a gente não pode desistir, sempre tendo em mente que vale a pena essas mudanças, né? E, por fim, eu Isso. gostaria que, pela sua experiência, você contasse, então, como que a gente pode promover essas atitudes sustentáveis em casa, né? Como mergulhar toda a família junto nesse processo também. Uhum. Então, lá em casa a coisa começou de um jeito, porque desde o início foi compartilhado. À medida que eu via, as informações iam chegando e eu falava para o Paulo, para o meu marido, e aí aquilo já virava um assunto da mesa, né? Eu adoro dizer que ao redor da mesa muitas coisas acontecem. Então, as crianças eram pequenininhas ainda. A Nina tinha 1 aninho, ela tinha 5. É, 6. E aí, naquelas conversas, naquelas trocas, a gente ia avançando, sabe? Então, eu acho que fica muito difícil quando vem de cima para baixo, né? Quando eu sou melhor, né? Ou é melhor assim, porque agora, né, pro igual, e olha só, acabei de descobrir isso, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, né, vai ter coisas que um vai concordar, outros não vão concordar, mas eu acho que esse diálogo aberto é muito importante. Eu me lembro quando eu comprei frango lá em casa, eu, né, lá em 2016, e aí eu estava na época lendo mais sobre isso, e aí o cara estava comendo frango assim, ai gente, eu não sei se esse frango teve uma vida boa. E quando eu ia falar sobre isso, meu marido olhou para mim assim, tá maluca? Acho que ele cresceu numa caixa tal. Sabe, assim, de uma forma natural, a gente ia conversando e vai até hoje conversando, e a gente retrocede, avança, e aí isso é assim que acontece. Eu acho que tem que ser assim. É super importante estar tendo esse incentivo, estar conversando abertamente sobre isso, né? E mostrando mesmo por meio dos exemplos em casa, essa mudança de comportamento e de reinvenção a cada dia, né? Eu amei conhecer mais sobre você, Sim. sobre o projeto. Eu assisti os vídeos, acompanho no Instagram, acho incrível. Estou Ah, super inspirada para começar esses hábitos aqui em casa também. Agradeço que por ter legal. participado desse papo conosco, pela sua disponibilidade. Parabéns pelo Uhum. seu trabalho. E agora eu te convido a deixar uma mensagem final também para quem está nos assistindo sobre esse poder que cada um de nós temos para poder colaborar com o mundo. Uhum. Eu gosto muito da frase do Gandhi, que ela é muito repetida por muitas pessoas, mas eu acho que ela tem que ser mesmo repetida, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente é autoridade quando a gente
é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz ser, né? E a gente fala tanto que a gente quer um mundo melhor, e eu duvido que alguém não queira, todo mundo quer um mundo melhor, um futuro possível. Então, para isso acontecer, a gente precisa ser essa mudança hoje, essa mudança precisa acontecer no presente. Então, eu quero te convidar a repensar os seus hábitos aí no seu dia a dia, né? Convidar todo mundo que está assistindo a gente aí para olhar para as suas pequenas escolhas. Hoje isso virou minha vida, né? Porque hoje eu tenho uma loja junto com uma amiga, a gente trabalha que é o Mercado Sem Lixo, onde a gente já está num outro passo, que é tentar construir isso, trazer isso para o mercado, para o comércio local, enfim, como que a gente pode realmente ajudar as pessoas no dia a dia a terem essa vida mais sustentável. Então, isso me tomou de uma forma que eu estou mergulhada nisso hoje, porque eu realmente acredito que a gente precisa e a gente pode fazer essa mudança hoje. Sim, massa, com certeza. E aproveitando, conta pra gente, então, onde que a gente pode estar te acompanhando aí nas redes. Ah, tá. Então, eu estou nas redes sociais da Casa Sem Lixo e do Mercado Sem Lixo. Na Casa Sem Lixo a gente fala mais sobre o nosso dia a dia, a nossa casa, a nossa família, né? E a gente está lá no Instagram, está no Facebook também e também no YouTube, tá? E agora eu tenho o Mercado Sem Lixo, que também está no Instagram, e tem o site onde vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre esse outro projeto que nasceu da Casa Sem Lixo. Legal, legal. Muito Quem vier obrigada, para Nicole. Floripa, pode vir conhecer a loja física ou então online. Eu que agradeço. Muito, muito prazer de poder Ótimo. participar, fazer parte desse bate-papo.